Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Glosa Ordinária. Eu sou a Joana Gomes e tenho comigo o Pedro Monteiro e o nosso convidado de hoje, o Francesco Renzi, investigador da Universidade Católica. Olá, Pedro. Olá, Francesco. Olá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então eu passo a apresentar o nosso convidado com uma forma mais conveniente. O Francesco Renzi é doutor em História Medieval e com uma especialidade na História Eclesiástica da Europa. Está a viver em Portugal já há alguns anos, mas o seu país de origem é a Itália e doutorou-se na Universidade de Bolonha. Olá, Francesco, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Joana e o Pedro. Eu não sei, não estou muito preparado porque até agora fui entrevistado só pelo CEF, então vamos ver se hoje num podcast vou safar-me, digamos assim. Acho que vai correr muito bem, acho que vais ter coisas muito giras para nos contar hoje e sobretudo vais esclarecer os nossos ouvintes relativamente a uma das mais importantes instituições medievais, que é o papado. Mas antes de chegarmos a falar do papado, eu vou-te lançar a primeira pergunta, que é: como começaste a interessar-te pela Idade Média e pela história da Igreja Medieval em particular? Conta-nos um bocadinho do teu percurso. O meu é um percurso acho bastante standard, não particularmente especial. Eu pensei que quando escolheram esses temas era para fechar o podcast, né? Querem fazer mesmo um último episódio e fechar, mas tentarei tornar isso, digamos assim, quase como um entretenimento para o vosso público, mais divertido do que costuma ser. Em realidade, eu sou licenciado em História com um currículo contemporâneo, então eu inicialmente não me ocupava de Idade Média e a curiosidade surgiu, em realidade já quando lia de História gostava muito do período medieval, mas depois realmente comecei a desenvolver um certo interesse no tempo da licenciatura. Tive a sorte de encontrar um professor que depois foi meu orientador de tese, que é o professor Cantarella, da Universidade de Bolonha. Segui as suas aulas de História Medieval, gostei muitíssimo. Depois foi um ano a Paris, em Erasmus, na Universidade de Paris 7, Denis Diderot. Continuei a estudar questões medievais, gostei muito e quando voltei depois decidi de mudar-me e de passar da contemporânea para a medieval. Cheguei à história da Igreja por uma casualidade, porque inicialmente eu queria fazer uma tese sobre alguma instituição ou fenômeno particular da Idade Média da minha região, na Itália, que se chama Marche. E havia a possibilidade de estudar um mosteiro que tinha documentação muito interessante e abundante, que é um mosteiro de Fiastra, onde eu ia sempre na excursão como escola primária, então não sei se foi uma maneira de resolver problemas tipo ligados à infância, mas comecei a estudar assim e sobretudo porque o professor Cantarella tinha-me dito, e hoje eu agradeço muito, que o tema das instituições eclesiásticas é um tema altamente formativo. Ou seja, comporta estudar uma quantidade de temas e adquirir uma quantidade de competências tais que depois isto permite uma certa elasticidade ao investigador e a possibilidade depois de variar para outros temas, para outras temáticas, porque uno deve saber latim, paleografia, teologia, literatura, eclesiologia, questões de histórias económicas, política, militar, noções de filologia, ou seja, era um daqueles temas, como outros, obviamente, não é o único, que permitem realmente de formar-se e de ter as ferramentas do historiador. E ele me deu este conselho há muitos anos e eu agradeço muito, tanto ele não vai ouvir este podcast porque se ouvisse me mataria, mas eu sou muito devedor por ter-me endereçado neste campo de especialidade. Mas sabes que podes enviar-lhe o podcast, ele pode querer ouvir. Ou não. Ou não, nada disso. Francesco, ainda antes de entrarmos efetivamente nas questões que temos preparadas sobre as instituições eclesiásticas, tu mencionaste, e a Joana também referiu isso na tua apresentação, que viveste em vários países antes de fixares em Portugal. E então nós queremos te perguntar
como foi cada uma dessas experiências a nível académico e como é que avalias, se é que podes avaliar, a realidade académica desses diferentes países em comparação com a portuguesa? Pronto, essa é uma pergunta bastante difícil de responder, pelo menos eu posso no limite falar da minha experiência, que ovviamente não tem nenhum valor científico, estadístico. Eu assim, não vivi assim em tantos, porque na Itália, depois esteve um ano em Paris, de Erasmus. Durante o doutoramento fez uma estadia bastante longa em Madrid, na Universidade Autónoma. Depois esteve um breve período nos Países Baixos, viajei bastante à Argentina e depois vim, mas sempre por períodos curtos para participar a eventos ou atividades pontuais e nunca fui investigador lá integrado ou coisa do género, mas colaborei bastante com duas universidades, em particular a de Mar del Plata, e depois teve uma colaboração para para dar um curso, uma unidade curricular, podemos chamá-la assim, na Universidade de San Juan, e depois o país, em realidade, em que estou há mais tempo, tirando Itália e Portugal. Pronto, realmente, digamos assim, todas as experiências, como sempre, tiveram, no meu caso, foi bastante sortudo, porque foram mais os lados positivos do que negativos. Lados positivos há muitos, que é realmente ter a ocasião de ver como funcionam as coisas noutros sítios. Isso é muito importante. Não é porque necessariamente seja melhor, mas é para dar-se conta que existem várias maneiras de trabalhar no mundo académico, e é muito interessante ter essa oportunidade, essa possibilidade, aprender os idiomas, entrar em contato com outros historiadores, outras historiografias, outras maneiras de ver as coisas. E, como digo, o meu percurso, em realidade, pelo menos pelas pessoas que eu conheço, é bastante standard, ou seja, naquela, digamos assim, naquela faixa etária que vai dos, mais ou menos, ano mais, ano menos, dos 35 aos 45, quase todas as pessoas que eu conheço se formaram num país, trabalharam noutro, depois tiveram uma experiência laboral noutro sítio, talvez voltaram ao país de origem, mas após vários anos e após várias experiências. E acho que é muito importante porque permite ter uma maior compreensão, não é, da vida académica, e não de copiar, porque eu não acredito aquela coisa que, pronto, na Alemanha fazem assim, eu começo a copiá-los e funciona aqui também, claro. Porque depois cada realidade... Pronto, podem ser uma inspiração, não é? Tirar ideias úteis, mas depois devem sempre ser adaptadas ao contexto. Aqui em Portugal, digamos assim, são mais as semelhanças que encontrei com as diferenças, como Itália, porque são dois países que têm muitos pontos em comum. E, mediamente, digamos assim, a universidade reflete bastante a realidade circunstante, ou seja, no bem e no mal, mais ou menos, não é? Os choques culturais ou as coisas positivas, os problemas de adaptação, etc., são depois os mesmos que encontravam no dia a dia. E muito dos hábitos do dia a dia incidiam, não é? Por exemplo, quando estavam nos Países Baixos, por exemplo, o almoço era uma pausa brevíssima, não é? Eram tipo claro. 20 minutos. Para mim é ótimo, porque o meu ideal é almoçar em frente do computador assim respondo aos e-mails. Porque eu detesto estar sentado à mesa. É uma coisa mesmo que não aguento. Quando eu vou, às vezes que vou a um restaurante, tu vês... Após 10 minutos eu me levanto e quando tu vês alguém que circula, não é alguém que quer não é alguém que quer roubar e está a fazer uma perlustração, é simplesmente eu que não consigo estar sentado. Isso é um bocadinho realmente nada italiano, certo? Onde os almoços... Não é verdade, porque a Itália é um país muito frugal. A diferença do que se pode pensar nestas questões, etc., não é tanto, não é mais um estereótipo. Então o Fellini andou a enganar-nos a todos. Mas aquilo é muito cinema onírico esses almoços, sim, talvez em algumas áreas podem haver ainda estas tradições, mas não é assim tanto. Essa coisa da comida, infelizmente, é uma maneira errada dos italianos de contar-se e de representar-se, porque há sempre essa ideia que a Itália é o país da comida e essas coisas todas, mas é uma coisa dos últimos 70, 80 anos, porque antes os italianos não comiam. Ok. Se calhar é uma reação exatamente a essa sim, mas é também, dificuldade?
aquela coisa, sim, mas a Itália é um país que tem muitas mais coisas, é um país onde foram inventadas muitas coisas que utilizamos, um país que foi muito importante do ponto de vista da indústria, ou seja, não é essa coisa de representar-se como o país das praias e da comida, eu achei sempre uma representação estereotipada que até não faz justiça ao país, que é muito mais do que isso. Pronto, eu gostaria de falar mais dessa questão da Itália, mas tenho medo que a gente se perca um pouco. Por isso eu vou recentrar outra vez a nossa conversa sobre a questão da tua investigação e que se centra, tirando a tua tese de doutoramento, que foi sobre os cistercenses na Galiza, mas tem-se centrado nos últimos anos sobre o papado medieval. E relativamente ao papado medieval, tu tens vindo a desconstruir algumas ideias feitas, por assim dizer, que sobrevivem na historiografia, ou se calhar dizer imaginário será demasiado longe, porque não creio que o papado medieval seja uma coisa presente no dia-a-dia daqueles que não trabalham neste assunto, mas eu diria que há uma série de ideias feitas. E uma delas, se calhar até a mais poderosa, tem justamente a ver com o poder do papado medieval. Ou seja, a ideia que corre, a ideia institucional, é que o papado medieval era uma instituição toda poderosa que ditava quase o modo de vida dos reis e dos outros poderes na Europa medieval. Sobretudo a partir do consulado de Gregório VII, quem ficou associada à chamada Reforma Gregoriana. Depois poderás comentar um pouco sobre isso. Mas poderíamos dizer que o conflito por excelência da Europa medieval, para além da Guerra dos 100 Anos, poderia ser representado pelo papado e o Império. Mas, na verdade, as coisas são um bocadinho mais complexas. Portanto, eu gostava que desenvolvesses um pouco estas várias perguntas que estão aqui implícitas naquilo que estive a dizer. Em primeiro lugar, vejo que o dinheiro que vos di antes desta entrevista funcionou para falar bem de mim. Vejo que foi dinheiro bem gasto. Antes fosse! Não, tudo com regular recibo. Não, em realidade eu não desmontei nada, no sentido que, isso sim, também para responder um bocado à pergunta do Pedro antes, sim, uma diferença que notei era essa. Quando eu cheguei e comecei aqui, que me convidavam, não é? A falar dessas coisas, eu me di conta que aqui parecia que estava a dizer que era um extraterrestre, mas isto era o que eu aprendi na licenciatura. Okay. Ou seja, pelo menos na Itália, também na Alemanha, por uma razão, porque depois em Bolonha muitos docentes que eu tive, o Cantarella, o Ovidio Capitania também, que foi um grande mestre, não é? Eu quando cheguei, ele acho que já estava reformado, mas continuava a frequentar a universidade. Eles estiveram sempre muito em contato com o mundo alemão e a historiografia alemã. E estas duas historiografias já tinham, digamos assim, de alguma forma, dado uma interpretação diferente da questão da reforma, da história do papado medieval, em realidade já a partir dos anos 30. Okay. Já com Gerd Ellenbach. E depois a partir, por exemplo, com Pier Fausto Palumbo nos anos 40, depois Violante, Capitani nos anos 50 e outros. E, digamos assim, esta ideia, fundamentalmente, de um papado todo-poderoso que decide todo, é uma ideia, digamos assim, que tem vários historiadores que a promoveram já nos anos 20 e 30. Mas o que nós hoje sabemos é que, em realidade, o papado pleno pré-medieval a partir do século XI é, em realidade, o que este historiador, o professor Cantarella, chama realidade emergente da Idade Média, ou, como se poderia utilizar a bela expressão de um volume que foi publicado aqui em Portugal, coordenado pelo professor Luís Carlos Amaral, que é professor aqui na Universidade do Porto, um volume para celebrar os 900 anos da restauração da Diocese Portuense, que era Um Poder entre Poderes. Certo. Isto é o que é o papado medieval, basicamente. E, digamos assim, o que vê o século XI é uma progressiva transformação de uma igreja horizontal, ou seja, de uma igreja em que se reconhecia ao vigário de São Pedro, ao Papa, um primado doutrinário e espiritual, mas depois as várias igrejas do espaço da cristandade medieval regiam-se num princípio de autonomia. Okay. Por exemplo, nem sequer partilhavam o rito. Aqui na Península Ibérica, celebrava-se como rito mozárabe, por exemplo. Ou seja, eu não sei se vou dizer uma asneira, mas depois logo me corrigirás. Ou seja, o modelo de funcionamento da organização administrativa e doutrinária e pastoral, etc., das igrejas medievais e dos bispados medievais era um pouco mais parecido com o que temos hoje na Igreja Ortodoxa. Ou seja, com um maior grau de autonomia,
Muito embora existisse portanto, uma figura que era, sem dúvida, aquela que tinha mais projeção. Não sei, diz-me se isso é válido. Digamos assim, temos que imaginar, a Roma sempre reivindicou esse primado. Né? Só que, digamos assim, até o século XI, basicamente, este primado doutrinário espiritual não se tinha traduzido num primado jurisdicional. Né? Por exemplo, no século XI, a um certo ponto, o Papa escreve ao Abade de Cluny, porque quer que o Abade de Cluny seja o arcebispo de Lyon, que ocupa aquele cargo, e o Papa lhe escreve, digamos assim, como Papa, como vigário de São Pedro, e ele quer que o Abade de Cluny mesmo preencha aquele lugar. E o Abade de Cluny nem sequer lhe respondeu. E não lhe aconteceu nada, ficou absolutamente ficou exatamente no seu lugar. Isto porque muitas instituições do século XI, incluindo Cluny, que eu sei que aqui em Portugal ainda se continua a dizer que Cluny é o canal da difusão da reforma, tudo errado. Sinto muito, mas este podcast vai ser assim hoje e vou escavar-me um buraco de 2 metros por 2 a sair daqui. Mas não, Cluny é uma instituição mais poderosa do que Roma no século XI, também do ponto de vista financeiro. E Roma e Cluny no século XI e no século XII tiveram uma relação de proximidade, conflito, alianças estratégicas, alianças táticas, relações boas, relações más, mas essa ideia que eram completamente alinhadas neste projeto de reforma é uma ideia totalmente desligada do que nos dizem as fontes. É suficiente pensar em 2 coisas. Cinzio Violante, este historiador italiano, se não estou errado, já nos anos 60, tinha demonstrado que na época de Dom Ugo, estamos na segunda metade do século XI, Cluny recebe na Itália do Norte por volta de 100 doações da aristocracia filo-imperial, naquele momento que tinham problemas com o papado. Ou seja, era tão alinhada a política papal que praticamente aceitavam, digamos assim, ter contactos e relações com os seus adversários. E Gregório VII sabia isso. Em 1079, Gregório VII chama de cobarde a Ugo de Cluny, porque em vez de preocupar-se, não é, com os problemas da igreja, ele pensava só no seu mosteiro e na sua congregação. Então, digamos assim, as relações não foram sempre idilíacas e, sobretudo, Cluny e Roma competem também desde o ponto de vista eclesiológico. Porque, como Roma, ainda no século XI, por boa parte do século XII, baseia o seu primado em São Pedro, é um primado petrino, o mesmo fazia Cluny. São Pedro e Paulo de Cluny. E, por exemplo, Ponce de Cluny, que é o abade de Cluny no século XII, dirá que ele não pode ser processado pelo Papa, porque Ponce de Cluny, como abade de Cluny, é também vigário de São Pedro. Isso demonstra a concorrência e mesmo a literal competição também do ponto de vista religioso entre Roma e Cluny. Quando vos dizem, eu sei que, porque eu pergunto sempre aos estudantes o que lhe contam, não é? Porque assim eu os preparo psicologicamente, não é? Que, por exemplo, que Roma retira a ideia da luta simonia de Cluny. Este é um dos equívocos, dos mal-entendidos maiores que eu vi escritos também na manualística, que são contados aqui nos livros, né? Porque, a parte do facto que alguém me deveria encontrar um texto eclesiástico que diga eu sou favorável à simonia, ou seja, para quem não estás a ouvir e é uma pessoa saudável e não se ocupa da história medieval, é a compra-venda, não é, de cargos eclesiásticos, de bens eclesiásticos, relíquias, etc. É difícil encontrar alguém que disse essa simonia é uma coisa fantástica. Claro. Então, a simonia não é uma coisa associável particularmente a Cluny. Mas, sobretudo, em Roma, essa ideia de uma luta sistemática à corrupção não vem de Cluny, vem do sistema das igrejas alemãs, do Reino da Alemanha. A partir de 1046, quando Henrique III depõe 3 papas, faz eleger um novo para fazer-se coroar imperador. Certo. Né? A partir daquele momento, durante 12 anos, todos os papas vêm do sistema das igrejas do Reino da Alemanha, onde a luta à corrupção não era só um factor moral. Isso é o problema. Ou melhor, o factor moral traduzia-se numa razão prática de governo. Por uma razão, como funcionava a igreja do Reino da Alemanha? O que os alemães chamam Reichskirche, não é? A igreja do reino. Substancialmente, os reis transferiam, investiam, dali deriva o problema da investidura, de poderes públicos aos bispos
e os grandes abades das grandes abadias do reino, que de facto começavam a gerir partes importantíssimas, zonas estratégicas do reino e os seus recursos por conta do rei. Ok. Por isso era o ideal que o eclesiástico fosse célibe sem filhos, porque assim não ia fragmentar o patrimônio eclesiástico. Né? Certo. E então uma igreja com padres célibes funcionava melhor, basicamente. Não dava este tipo de problema. Depois, se quiserem, podemos falar da questão do celibato, que é muito interessante, que foi sempre um modelo promovido na igreja. Foi sempre, a condição ideal para um sacerdote era aquela de célibe. Depois foi, digamos assim, tornou-se obrigatório a partir do século XI, mesmo se depois houve sempre problemas na sua aplicação. Mas pronto, neste sistema, porque quem escolhia os bispos era o rei, e os bispos eram formados nas grandes escolas de catedrais, eram de facto funcionários que tornaram-se o pilar de facto do reino, e o rei sabia muito bem disso, que não podia governar sem eles, né? E ao mesmo tempo deviam mostrar uma fidelidade absoluta ao rei. De lá a luta à simonia. Porque se alguém com meios consegue corromper alguém e tornar-se bispo ou abade de um sítio estratégico para o rei fica enfraquecido, porque não pode contar sobre a fidelidade de alguém que controla os recursos estratégicos para a sua mesma sobrevivência. Certo. De lá a razão prática de governo. E são estes bispos da Reichskirche, em particular Leão IX, por exemplo, que implementam esse sistema. Em 1049 a Reims, quando Ugo de Cluny diz que é favorável à luta à simonia que estava a fazer Leão IX, não é porque Cluny e Roma são alinhadas, mas porque Ugo era acusado de ter comprado a sua eleição. Okay. Esta é a razão. Em Cluny, até 1049, o abade era designado pelo abade e pelos senhores de Cluny. Os senhores quem são? Não eram necessariamente os monges mais velhos, né? Eram os monges mais experientes. Por exemplo, o Ponce de Cluny tinha 25 anos, era um sénior. Não era uma questão, não era uma questão anagráfica, digamos assim, ou só anagráfica. Ugo não era o sucessor designado pelo seu predecessor. Ficou abade e durante 2 meses em Cluny há rumores sobre a sua eleição. Então ele associa-se taticamente à luta à simonia de Leão IX no Concílio de Reims para mostrar eu não posso ter comprado a minha eleição. Sim. Olha, eu estou do lado do Papa que luta contra a simonia. Então não tem nada a ver com o que vos contar. Então, pronto, o que nos queres dizer, eu já vou passar a pergunta ao Pedro, mas só para resumir um pouco o que tu disseste, o que nos queres dizer é que muitas vezes é impossível, se não em todos os casos, é impossível destrinçar as questões de ordem política administrativa das questões de ordem doutrinária e religiosa. Não, porque na Idade Média os bispos governam com o rei. São os pilares do reino, fornecem o pessoal administrativo, político e até militar mais preparado. Claro. São formados nas escolas das catedrais, representam a parte mais culta e mais preparada, e é por isso que lhe entregam as missões diplomáticas. Sim. Aliás, os bispos estão representados no xadrez. Se não fossem membros e parte integrante da corte, não estariam ali representados. Claro, e isso é o problema daquela interpretação histórica, sobretudo de Flisch, né, que é, digamos assim, o modelo desta ideia de reforma contínua, de igreja libertada das mãos dos leigos, etc., que é totalmente anacronística para a Idade Média. Sim. Porque assim como o rei queria, digamos assim, presenciar os concílios e achava que a igreja era a esfera de sua competência, e aos estudantes lhe conto sempre como se o Presidente da República presidisse a Conferência Episcopal Portuguesa. Não é? Seria uma coisa esquisita para nós. Não é? Mas, ao mesmo tempo, seria como se depois fosse um bispo de uma cidade a decidir de construir estradas e muralhas ou a bater moedas. Ou seja, o bispo era como um autarca. Digamos assim, tinha ou como funções, governador civil. Mas depois. atenção, mas isso vinha do Império Romano. Claro. Já a partir do século IV, os bispos são integrados na administração do Império e desempenhavam funções administrativas. Os bispos são os últimos funcionários do Império Romano ainda em função. Pois, ninguém vai pensar nisso, ou seja, não vai ocorrer a ninguém, até porque depois também tens uma ideia um bocado estereotipada do Império Romano. Mas eu passava ao Pedro, ele tem uma pergunta para fazer. Sim, eu agora queria então transportar isso para a realidade portuguesa, porque tu estás aqui a desmistificar algumas ideias sobre, não é, o papado e as suas relações europeias.
E então eu perguntava-te se há também algumas ideias erróneas que se continuam a transmitir relativamente às relações entre o papado e o reino de Portugal, sobretudo nos inícios da sua fundação, nos primeiros séculos, e o que é que tu nos podes dizer sobre essas questões? Estavam preparados? Nós estamos. Ansiosos, aliás. Ansioso. Pronto, eu depois vou deixar um bilhete aos meus familiares se não me encontram. Após este podcast, o primeiro é que Afonso Henriques nunca foi vassalo do Papa. Melhor, Roma nunca o considerou tal. Porque Roma nunca enquadrou, mas não só com Portugal. Roma dificilmente enquadrava as relações com reis ou poder político do ponto de vista vassalático beneficiário. Era muito raro que isto acontecesse. Acontecia com os normandos da Itália Meridional, mas quase sempre os normandos da Itália Meridional, desde o século XI, tinham imposto as próprias condições a Roma após derrotas militares. Okay. Os normandos vencem em batalhas contra os papas e depois lhe impõem também determinadas condições. De novo, porque os normandos, em 1053, se não estou errado, é Robert Le Giscard, que é este normando que opera na Itália Meridional, se declara vassalo, não é, de Leão IX. Também porque os normandos precisavam legitimação, porque os normandos, em muitos casos, tinham tomado o poder na Itália Meridional, substituindo os senhores que tinham começado a servir como mercenários. Se tornam tão poderosos que começam de facto a substituí-lo, casam com as filhas delas e devagarinho começam a de facto este processo de erosão do poder local e a substituí-los. Os normandos são os que conquistam Sicília, não é? Os muçulmanos, no século XI. E são em particular dois irmãos particularmente importantes, um é Robert Le Giscard, outro é Rogério, que depois será o pai de Rogério II, o primeiro rei de Sicília, em 1130. Então os normandos ovviamente derrotam o Papa, se declaram vassalos do Papa e de alguma forma o Papa não pode não reconhecê-los, perdeu em batalha, não tem alternativas, claro. E a partir dali começa esta relação papado-normandos que será sempre muito delicada. Não é? O Gregório VII, que é considerado este Papa triunfante no, do século XI, Gregório VII morrerá em exílio, porque será isolado na cidade de Roma e abandonado pela maioria, ou por uma parte consistente, dos eclesiásticos romanos que passam do lado imperial, e apoiam o seu rival, o Papa antipapa Clemente III. Gregório VII chamará os normandos a resgatá-los, por exemplo, em Roma. O levarão para Salerno, né, nos domínios normandos da Itália Meridional, onde ele morre em 1085. Depois os normandos, já que estão lá, saqueiam Roma, mas isso... já que estamos aqui. Já que estavam ali. Isso é um episódio que deixa uma ferida muito grande na memória da cidade de Roma, e será sempre uma espécie de sombra sobre a figura de Gregório VII em Roma. Okay. Não? Pronto, então era só para dizer que no caso dos normandos há uma vassalagem, mas é um caso muito peculiar. No caso de Portugal, Afonso Henriques tentou, na famosa carta Claves Regni Celorum, fez um juramento de fidelidade ao Papa, apresentou-se como Miles Beati Petri, cavaleiro de São Pedro e do Pontífice Romano, fez o blassau do seu reino, ou seja, pôs o seu reino sob a proteção de São Pedro, mas o Papa nunca enquadrou estas relações do ponto de vista vassalático. O que Afonso Henriques recebeu também na Manifestis Probatum é a proteção de São Pedro. E a linguagem daqueles documentos é a mesma proteção que o Papa estendia às instituições eclesiásticas. Se vocês veem a linguagem da Manifestis Probatum e a linguagem dos privilégios que o Papa enviou, os vários papas enviaram no século XII, várias instituições portuguesas, Grijó, Santa Cruz de Coimbra, São Vicente de Fora, etc., vão ver que a linguagem é quase sobreponível, na maior parte. Né? Atenção, a proteção de São Pedro, digamos assim, para Roma era uma maneira para ter estas relações e ter alguma influência sobre o reino, e para Afonso Henriques era uma forma de reconhecimento. Claro. O problema de Afonso Henriques não era o título de rei. Não era isso o problema. Afonso Henriques era um rei de facto. Desse ponto de vista, para mim, a historiadora que melhor enquadrou a Manifestis Probatum é Maria João Branco. Acho que é a melhor historiadora, aquela que melhor enquadrou estas relações. A Manifestis Probatum é o reconhecimento de um facto. Não é? O que Afonso Henriques ia procurando era uma forma de legitimação, era uma narrativa e uma simbologia para o seu poder. Não é? Que lhe servia para afirmar-se dentro do espaço ibérico contra os outros reis. Então, o rei de Leão e Castela é imperator. É imperator tutti os Espanha, é imperador de
da Espanha, de todas as Espanhas, não é? Não sei como se poderia traduzir Sim, em não, português. eu acho que todas as Espanha faz sentido. Apesar que o Papa nunca o chamou assim. Né? Em Roma, ele era rei, imperator, nem falar. Os reis de Aragão tinham tido a proteção de São Pedro. Né? Então, Afonso Henriques procura uma forma de legitimação. A verdadeira pergunta, e a mais interessante, é de onde é que ele vai buscar aquele modelo? Pois. Quem é que lhe sugere de apresentar-se naquela carta, mesmo se depois a resposta não será favorável, porque inicialmente ele é chamado Dux, não é chamado rei pelos papas. Né? Dux tem um valor político em Roma e era uma forma de promoção do ponto de vista romano, talvez para Afonso Henriques não fosse tanto. Mas de onde é que ele vai a procurá-lo? Porque a expressão Miles Beati Petri é raríssima nas fontes. É raríssima. E, sobretudo, a expressão Miles Beati Petri, Cavaleiro de São Pedro, que não é Miles Christi. Isso vejo que aqui muitas vezes se confundem na historiografia, são duas coisas completamente diferentes. E o Miles Christi inicialmente indicava o monge. Depois será o Santo Leigo e só mais tarde utilizado em âmbito cruzado. Mas muito mais tarde. O ser Cavaleiro de São Pedro não implicava automaticamente vassalagem. Isto é outra coisa que acho que aqui, às vezes, na historiografia portuguesa, um bocado falta essa passagem. Vem Miles Beati Petri, então era vassalo, porque é cavaleiro, etc. Não tem nada a ver. Por exemplo, o imperador, o rei da Alemanha, não é? Quando é coroado pelo Papa, no momento da coroação, isso nós temos vários ordens de coronações, ele tornava-se automaticamente Miles Beati Petri, mas nunca foi vassalo do Papa. Ou seja, essa ideia que havia uma automaticidade na atribuição dos títulos é uma construção historiográfica, não é uma realidade histórica. Então, Afonso Henriques procurou uma forma de legitimação através de Roma, conseguiu obtê-la, porque Roma o reconheceu, não lhe chamava rei, mas pronto, mas entretanto lhe dava proteção apostólica e começou uma série de relações diplomáticas que depois levaram a 1179. E a Manifestis Probatum, mas nunca existiu uma relação de vassalagem propriamente dita. Isto é outro mito historiográfico. De facto, há um reconhecimento desta proteção a ele e aos seus sucessores, e não devem esquecer que o papado devia mediar. Cioè, precisamente pelo que dizíamos antes, o papado de império não é que podia decidir coisas deste género. E devia manter as relações de equilíbrio com os outros reinos. Tanto que, poucos anos depois, a Manifestis Probatum, Claves Regnis Celorum é de 1143. Depois a resposta de Lúcio II, de 1144. Já poucos anos depois, no tempo de Eugênio III, o Alfonso VII Leão e Castela protesta com Roma. Sabemos que protesta com Roma porque está a dar muitos favores a Portugal. Né? E o Papa lhe dirá, mas não é verdade, não percebo porque tu te estás a queixar, não é? Obviamente o Papa devia mediar, não podia, nós temos essa ideia de um papado todo-poderoso, não, o papado media, e sobretudo ainda no século XII, é principalmente reativo, ou seja, reage a estimulações, não é que lhe vem de fora, tenta inserir-se nas várias situações da cristandade medieval, mas devia fazê-lo sempre mediando. Essa ideia que podiam decidir tudo o que queria é uma ideia que corresponde, mais uma vez, a modelos historiográficos que têm um interesse político. E depois aqui a minha nota polêmica vou deixá-la para o fim, como se já não tivesse sido suficiente, mas não correspondem ao que as fontes nos dizem, basicamente. Nós vemos diferenças. E o papado, mesmo quando utilizava uma linguagem que podia reenviar a uma dimensão de vassalagem, não era necessariamente este o sentido que lhe dava. Então, quando se analisa nestas relações, a linguagem não era neutra. Ou seja, havia uma linguagem, o papado podia entendê-lo de uma certa maneira, a outra parte podia entendê-lo de outra ou querê-lo entender de outra. Pois, eu ia-te perguntar justamente que se calhar estamos aqui, pronto, primeiro ainda não desvendaste o mistério do Miles Santi Petri, não disseste de onde é que essa ideia vem, e portanto vais ter que dizer, porque estamos agora aqui a arder em curiosidade para saber de onde é que foram buscar essa ideia. Mas a minha pergunta do fundo parece que estamos perante tradições discursivas diferentes e que muitas vezes não se compreendem na sua diferença, ou seja, traduzida em português corriqueiro. Uns estão a falar de alhos, outros estão a falar de bugalhos. Em parte é isso, e em parte depende sempre da posição, não é? E da maneira como as duas partes o querem entender. Claro.
Mas isto não era só entre papas e reis, era também entre papas e mosteiros. Por exemplo, quando o Papa dava a isenção ao mosteiro, então o mosteiro dependia diretamente de Roma, ou seja, o Papa era o seu ordinário diocesano e não o bispo local. Claro, isso, digamos assim, em certos casos foi interpretado por certos mosteiros, tipo Monte Cassino, como uma espécie de agora nós somos livres de qualquer... Fazemos o que queremos. Não bem assim, mas pronto, somos livres de qualquer autoridade de quero secular, não é? Podemos fazer, não é? Porque... E, por ter a isenção, recusam de prestar um juramento de fidelidade ao Papa, que era o que lhe tinha dado a isenção. E o Papa lhe dirá, não, se calhar não tem percebido bem. Podem não depender do bispo local, mas dependem de mim. Claro. Pronto. Então, estes conflitos existem continuamente, não é? Depois há uma dimensão que é política e é necessário ajustar as coisas, não é? Por exemplo, no caso do Afonso Henriques, se vocês veem a documentação dele, ele reivindica sempre a descendência do seu avô Afonso VI, né? Porque era um imperador, depois da mãe, filha do rei, então é rainha, né? E o pai, quando Dom Henrique chega ali em terceiro, não é? Pronto. Mas o Afonso Henriques, que eu saiba, posso estar errado, mas acho que ele nunca utilizou o título de conde, propriamente dito. Okay. Do ponto de vista romano, já chamá-lo dux era, isso é outra conclusão da historiografia alemã, com que eu concordo bastante, do ponto de vista papal, era o compromisso possível. Era nas suas relações já elevá-lo, já era um título, e Roma o dux tinha um valor político muito importante. Roma, para os títulos de dux, entra em guerra contra os normandos. Não é uma coisa de pouca coisa. Isso o estudou outro italiano que passou por aqui, Enrico Veneziani, que agora voltou à Itália, está em Roma, na Sapienza, mas esteve aqui vários anos no Porto. Ele o demonstrou muito bem nas suas investigações. Portanto, do ponto de vista romano, aquilo não era o compromisso possível. Do lado português, pronto, sim, não me reconheceu assim, mas entretanto já me deu a proteção. Recebe essa proteção. Já há contactos. A partir desses contactos podemos começar a desenvolver relações, não é? E afinar, não é? Estas ligações que temos. Mas, claro, eram duas linguagens que podiam ser lidas de maneira diferente. Afonso Henriques, aqui era rei. Em Roma o chamavam dux. E isto se vê a diferente interpretação no tempo de Inocêncio III, quando o papado, apesar de não modificar o texto da Manifestis Probatum nas suas renovações, começa a dar-lhe um sentido diferente. Inocêncio III, mais tarde, começará a dizer a Sancho I que ele não se deve, dado que ele não está a pagar o censo, porque esse é outro argumento, não é? Por exemplo, o Herculano dizia Afonso Henriques foi reconhecido só porque pagou mais, prometeu mais dinheiro ao Papa. Qual é o problema disto? Também o José Matoso via uma coincidência, não é, entre o reconhecimento, o título e a subida do censo. O problema é que Afonso Henriques e Sancho I não pagaram nunca. Pagaram nada. E atenção, nem sequer o Papa era interessado a cobrá-lo. Se vocês leem com atenção a Manifestis Probatum, o Papa dizia que o censo se pagava em troca da proteção apostólica. Que era um valor pecuniário que... Nem sempre muito alto, na maioria dos casos era simbólico, mas que se dava pela proteção de São Pedro. Outra demonstração que é assim que é enquadrada a relação, não é, entre Papado e Portugal. O Papa diz, fica em Braga ao meu dispor e deve vigiar sobre isso o arcebispo de Braga como rei de Portugal. Então, Alexandre III inicialmente nem sequer quer cobrá-lo. Começa a querer-lo cobrar Inocêncio III, mas Inocêncio III quer organizar a Quarta Cruzada. Pois, e precisa de realmente de... E ali muda a interpretação papal do mesmo documento. Ou seja, enquanto para Alexandre III é o reconhecimento de um facto, e como digo, acho que isso a Maria João Branco no seu livro sobre Sancho I, que sugiro a quem não leu de lê-lo porque é um livro excelente, é o reconhecimento de um facto. Afonso Henriques era rei, o Papa reconhece, não é? Este elemento factual. Inocêncio III começará a dizer, não te esquecer que o teu pai era só um dux e fomos nós que o fizemos rei. Ou seja, ele começa a dar àquele documento um valor fundativo. Ok. E qual é, entre as linhas, e nem sequer muito difícil de ler, como foi dado, pode ser tirado. Certo. Não é? E então o mesmo documento começa a assumir um valor completamente diferente noutro contexto. Certo. E isso é uma constante da história medieval. Por isso, os documentos não podem ser lidos não só fora do contexto em que foram produzidos, mas também do contexto em que são constantemente utilizados e reutilizados. Eu ia dizer e acrescentar é que
Portanto, também tem a ver com a própria concepção do documento e do discurso que esses documentos inserem, que esses documentos demonstram. Que é, acho que se calhar faltava até há poucos anos atrás, o entendimento do valor performativo dos próprios documentos. Ou seja, não ler o documento como uma realidade, mas como uma forma de criar uma realidade. Claro. Isso é corretíssimo. Para o papado se aplica perfeitamente. Um dos erros da historiografia, não geral, não é uma questão de Portugal, claramente. Era ler de forma literal a linguagem papal. E de não perceber que aquilo é um discurso, é uma narrativa, obviamente, em que muitas vezes o papado representa as suas aspirações, os seus objetivos, mas estes objetivos não necessariamente se traduziam numa realidade, não é? Depois concreta. Este é o caso clássico do Inocêncio III. Se vocês lerem as cartas de Inocêncio III tinha ideia, não que o Papa governasse, isso nem Gregório VII tinha, essa é uma má interpretação das fontes. O papado nunca quis substituir-se a reino nenhum. No limite, Gregório VII queria que o papado fosse um tribunal supremo, tanto da Igreja como para os reis que se portavam mal como súbditos, mas o Gregório VII não queria dirigir a política fiscal do Reino da Alemanha. Não era isso que estava em causa. Ou substituir-se ao rei. Igual Inocêncio III se imaginava como árbitro, ele arbiter negotium regni, ou seja, árbitro das questões ligadas, não é? Mas como um árbitro, como uma espécie, não é, de entidade terceira que podia moderar estes conflitos. E raramente lhe correu bem. E pensa nos paradoxos da história. Ele promove e apoia muitíssimo Frederico II, por exemplo, contra Otto IV, e depois o Frederico II, anos depois, entrará em guerra com a Igreja. Sim, sim. Ou seja, essa ideia que por isso que eu digo sempre aos estudantes, essa ideia que há um projeto gregoriano que dura 200 anos, seria como dizer que no ano 2000, aqui em Portugal o primeiro-ministro era António Guterres, não é? Sim. Pronto. O António Guterres estava a aplicar um programa escrito pelo Marquês de Pombal. Claro. A mesma coisa. É a mesma coisa que dizer que existe um programa gregoriano que vai de Gregório VII ao Bonifácio VIII. Claro. Ou seja, cada Papa também reagia às circunstâncias políticas, sociais e económicas do seu tempo e teria que muitas vezes reescrever e utilizar estratégias distintas para assumir a posição que desejasse, fosse ela essa posição de árbitro ou outra qualquer. Claro, mas por exemplo, faço dois exemplos rapidíssimos, não é? sobre esta questão. As investiduras. Para Gregório VII, as investiduras são condenadas. Então, se o Papa condena a investidura, ou seja, aquela cerimónia com que o rei da Alemanha transferia os poderes, não é, aos bispos, e que transferia antes do concordado de Worms, tanto como cetro real como a pastoral, tanto como símbolos do poder eclesiástico e civil, digamos. Para os papas seguintes, as investiduras, e é assim que se fecha o concordado de Worms, é sacralizá-las. É o oposto. Cioè, para são condenadas e são uma heresia. Para os outros se podem sacralizar. Porque Pascoal II, este Papa do início do século XII, basicamente se tinha convencido de uma coisa. Dado que os bispos e esta questão das investiduras era tão central, o rei da Alemanha nunca teria renunciado a isso. Era impossível ir a um conflito sobre isso. Então ele diz, se estas em vez são inseridas num quadro de sacralização, não é, talvez possam ser aceitos. Quando Pascoal II depois será acusado por vários eclesiásticos de ser um herege, por ter assinado acordos que iam contra a Igreja, entre os seus acusadores tem que se chamava Guido de Vienne, que depois será Papa Calixto II. Okay, e Calixto II fecha a concordata de Worms, e se vocês lerem a concordata de Worms, não tinha mudado praticamente nada. Ou seja, ele tinha retomado a ideia de Pascoal II, que obviamente antes era uma heresia, depois obviamente a aplica a ele, e muda completamente a sua posição. E se vocês vejam as concordatas de Worms, o rei, no Reino da Alemanha, continuava a investir os bispos. Podia intervir nas eleições quando havia problemas, desde que fosse sem violência, não é? Vocês imaginam chegar no rei com os seus homens armados, não é? Decidir com uma espada ao pescoço, tranquilíssimo. Né? Falamos de, para quem estará a desgraça de ouvir este episódio do podcast, Henrique V, o imperador, tinha raptado o Papa. Pois. A um certo ponto, Pascoal II, para fazer-lhe assinar o acordo de Sette Frate. Então,
tinham hábitos, digamos assim, pouco pacíficos. Mas o que quero dizer é, se vocês veem, claro, não podia investi-los com a pastoral. Sim. Mas, de facto, continuavas a investi-lo. E depois de serem investidos, eram consagrados pelo Papa. Na Itália e na Borgonha, primeiro eram consagrados e depois investidos. Mas o quadro que tinha delineado Pascoal II era isso, era inseri-lo num contexto em que o Papa tivesse um papel e que fossem sacralizadas e tirados os símbolos do rei, e a situação nunca mais foi reaberta. Fechou-se assim. E fechou-se numa direção que era o oposto do que dizia Gregório VII. Agora, eu pergunto, onde é que está o projeto? Pois. Onde é que está o programa? E há uma lindíssima frase de uma obra-prima da historiografia muito esquecida hoje, que é um livro de 1984, de Richard Fletcher, que se chama St. James's Catapult. Sim. É uma biografia de Diego Gelmires, Sim. arcebispo de Compostela. E Fletcher, com aquela ironia, anche com uma ponta de sarcasmo tipicamente britânica, faz uma citação de Mark Bloch, não é? Quem diz verdade diz surpresa e diz dissimilaridade. E ele depois acrescenta, diz, para as nossas cabeças, não é, um bocado enevoada, britânicas, não é, quem nos dera a ter um raciocínio, não é, tão afinado. Nos pedem sempre, diz Fletcher, de ver no pontificado coerência de intenções, coerência de programa, coerência de desenvolvimento, coerência de princípios. Quem nos dera que fosse tão fácil. E ele diz, mais eu observo a floresta chamada papado e mais o que vejo é só muitas árvores. O que é que ele queria dizer? Que por mais que nós, e a historiografia tentou dar aquelas coerências, são modelos historiográficos, a realidade é muito mais complexa e varia muito mais. Por isso eu faço sempre aquele exemplo, não, do primeiro-ministro, António Guterres e o Marquês de Pombal. Porque se nós achamos absurdo afirmar uma coisa para o século XX, XXI, eu não vejo porque é perfeitamente aceitável para o século XI. Sim, os processos eram mais lentos, mas não é que entre 1070 e 73, quando Gregório VII é eleito Papa, e 1300 não tivesse mudado nada na Europa do tempo. Sim. Não, é de facto fascinante e não sei o que é que tu achas, Pedro, mas muito diferente, é uma ideia muito diferente e acho que os nossos ouvintes vão ficar completamente surpreendidos ao escutarem estas coisas que tu tens dito, porque de facto a ideia é que o papado é uma coisa homogénea e super poderosa e que, pronto, funciona... No fundo até é histórica, num certo sentido. Exatamente. Como... E que há um programa muito bem definido desde por exemplo, muito cedo. Por exemplo, é como o Dictatus Papae, não é? Sim. Que vos dizem, é o programa... temos que explicar aos nossos ouvintes o que é o Dictatus Papae. Exatamente, este famoso documento em que há 27 preposições, em que de Gregório VII, que é considerado, não é, sempre o programa de Gregório VII, etc. Nós não sabemos o que é. Ninguém sabe o que é. Essa é a verdade. Qualquer pessoa que diga, este é o programa de Gregório VII, sinto muito, nós não sabemos o que é. Há várias hipóteses, mas não sabemos o que é. E mesmo daquele programa, há alguns elementos que se ficaram. Tipo, não pode ser católico quem não está de acordo com Roma, quem não está em comunhão com Roma. Mas há muitos outros pontos que serão rejeitados sucessivamente, como, por exemplo, a ideia de santidade papal. A ideia que Gregório VII tem será completamente rejeitada no século XII, por exemplo. Ou seja, essa ideia que existe um programa aplicado exatamente fora do tempo, fora do espaço, que são as duas coordenadas da história, não é? É uma ideia que, obviamente, digamos assim, nos ajuda, porque é muito fácil. Né? Ou seja, eu digo que há um programa, há um problema entre o rei e o bispo, é a reforma gregoriana. Há um problema entre o Papa e é a reforma gregoriana. Há uma questão ligada ao celibato, é a reforma gregoriana. O problema do celibato é debatido já no IV século. Pronto, nós teríamos, acho que teríamos fazer um ciclo. Tínhamos que ter um ciclo sobre a reforma gregoriana, um ciclo sobre o celibato, um ciclo sobre a violência à igreja, porque é um problema também central em toda a Idade Média, e um que seria o meu favorito, as lutas pelas dioceses, ou seja, as lutas diocesanas pela jurisdição na Península Ibérica, que eu acho que é um dos episódios da história medieval ibérica mais divertido. É um episódio, ou melhor, é uma série com vários episódios, se pusermos assim. Mas eu agora
gostava de continuar ainda aqui na Península Ibérica e falar um pouco do teu último livro, que saiu, se eu não estou enganada, o ano passado, ou há 2 anos. Novembro 21, 2 anos e já e meio. foi, meu Deus, o tempo passa a voar. Mas seja como for, um livro muito importante porque ele é dedicado a uma figura que poucos conhecerão, mas que teve um papel muito importante na Península Ibérica no século XI, que é o antipapa, depois explicarás o que é o antipapa, Gregório VIII. Ele era conhecido em território português pelo seu nome antes de ser papa, que era Maurício Bordino. E o que é que nos podes dizer sobre esta figura, sobre o Maurício Bordino, aka, also known as Gregório VIII? É uma figura extraordinária. Eu faço sempre a comparação entre a sua história e a carta roubada de Edgar Allan Poe. Sabem que há este conto de Edgar Allan Poe em que todos vão à procura, agora já não me lembro se era um testamento ou alguma coisa, todos vão à procura disto e depois se descobre que esteve o tempo todo pendurado na parede do notário, não é? Esta é a história de Maurício Bordino, ou seja, há dezenas e dezenas, estamos a falar de quase 100 fontes, e falo só de fontes literárias, narrativas, Sim. que nos contam a história deste arcebispo bracarense. Fontes que vão da Península Ibérica à Terra Santa, da Terra Santa à Escócia, da Escócia à Sicília, ou seja, da Alemanha à França, tudo. Então ele era uma celebridade na Idade Média. Digamos assim, Era um influencer. Digamos assim, não por boas razões, ou coitado, ele, digamos assim, mas é uma personagem que teve um impacto, não é? E também nós encontramos muitíssimos testemunhos deles, mas ele ficou um bocadinho, digamos assim, a sua figura menos estudada, precisamente por preconceito ligados, não é, à questão da visão tradicional da reforma, não é? Porquê? Porque se nós aceitamos que há um programa, este programa está destinado a triunfar, era óbvio que triunfasse, era óbvio que as coisas corressem de uma certa forma. Então, todos os elementos que não se conformam nesta narrativa são expulsos. É o caso dos antipapas. Quem são os antipapas? Os antipapas eram simplesmente os concorrentes e os papas que perderam a batalha, politicamente, a nível eclesiástico, nos média ou às vezes também no campo de batalha propriamente dito. Mas eles consideravam-se legítimos e tinham apoios, não é, também dentro da mesma igreja. Como disse antes Gregório, muitos clérigos romanos preferem apoiar Clemente III que Gregório VII. Isto era, no século XI, era uma coisa perfeitamente normal. Maurício Bordino, este eclesiástico que era provavelmente originário do sul da França, que passa pela Península Ibérica, faz uma carreira eclesiástica considerável, viaja à Terra Santa, faz uma peregrinação de quase 4 anos, de que temos várias fontes que nos falam disso, que são fantásticas, porque é realmente muito divertido, são contos muito, também com elementos de fantasia, que se inserem no género dos robos sagrados, não é? Como o Pio Latrocínio, não é? Das relíquias aqui em Braga, feito por Quelmires, da Compostelana, outra fonte aqui muito importante da Península Ibérica, e Maurício Bordino tem relações com Roma e por uma série de razões de difícil interpretação, porque não temos muitas fontes, ele terá tanta proximidade com o papado que Pascoal II, também Karl Erdmann, que era um historiador alemão que trabalhou muito sobre Portugal, achava que era Gelásio II, mas isso agora não seria entrar demasiado no detalhe. Mas ele será nomeado como legado numa missão diplomática e nessa missão diplomática passará do outro lado, passa do lado do imperador. Este arcebispo de Braga coroará Henrique V em São Pedro, o imperador em 1117, então será o arcebispo de Braga a fazê-lo. Uau. E atenção, Henrique IV, o pai dele, tinha sido coroado só pelo antipapa Clemente III. Ninguém discutiu o seu título. Ok. O filho é coroado uma vez após ter raptado o papa, então obriga a coroá-lo, e a segunda vez pelo arcebispo de Braga. Essas são as duas coroações de Henrique V. E ninguém os discute, não é? Isso só para dizer que por que não se discutem? Porque às vezes não discutir um certo título permite garantir a legitimidade do próprio oponente e negociar com ele. Certo. É uma questão de novo, razão de governo, razão prática. Maurício Bordino depois fica, né, no séquito de Henrique V. E Henrique V, quando Gelásio II não quer apoiá-lo em determinadas questões, o eleva como Papa Gregório VIII em Roma. Ok. O dia 10 de março de 1118. Então, este senhor, o 10 de março de 1118, é Papa Gregório VIII, Papa ou Antipapa Gregório VIII, tem apoiantes,
Sabemos que tinha apoiante aqui também na península, pelo menos um bispo apoiava aqui, que era o bispo de Huesca, no Reino de Aragão. Tem vários apoiantes na Europa, e nós, por exemplo, temos fontes que dizem que no Reino da Inglaterra a obediência se tinha dividido em dois. Quem apoiava ele e quem apoiava Gelásio e depois Calixto. E falam de cisma a propósito dele, ou seja, foi realmente uma experiência que marcou a Igreja ao ponto que ela é transmitida. É transmitida até ao século XIII e até depois. Isso é interessante porque nem de todos os antipapas há memória. Certo. Por exemplo, na narrativa, em vez de Maurício Burdino, Gregório VIII, não só temos muitas fontes narrativas, mas será indicado quase como um modelo negativo. Passará como um modelo negativo, mas será visto como um modelo, será uma das encarnações do inimigo da Igreja. Certo. Tanto que será chamado de anticristo, será chamado de diabo, será chamado de... Mas ao mesmo tempo temos vários retratos positivos dele. O que tu me estás a dizer é que essa conotação negativa associada à figura do Maurício Burdino se calhar é devido ao seu próprio sucesso enquanto oponente dos outros papas, ou achas que tem outra razão? Certamente depois por perder, obviamente ficou... Mas dele, atenção, foi feita uma curiosa damnatio memoriae. Exato. Porque por um lado, no Concílio Latrão, no primeiro Concílio Latrão, Calixto II dirá de cancelar todas as suas atas. Mas ao mesmo tempo, Calixto II promove um programa dos papas que derrotam os antipapas, não é? Que devia estar no Latrão, hoje não temos mais, porque perdeu-se esse fresco nos vários trabalhos de remodelação do Latrão ao longo dos séculos, mas em que ele praticamente derrotava Burdino e lhe metia um pé na cabeça. Devia ter sido tão giro. Mas só para dizer que depois houve uma grande produção literária em que a sua história é contada. Ou seja, dele se preserva a memória, uma memória que é associada a um facto negativo, mas como digo, há também fontes que o defendem. Certo. Porque há também fontes que não gostavam, por exemplo, de Calixto, não gostavam de Gelásio. Claro. Por exemplo. E então não vêem Maurício Burdino de uma má maneira, que pelo contrário, há um cronista inglês, William Malmesbury, que dirá: era um homem extraordinário. Se não tivesse sido por aquela danada ideia de aceitar a eleição a Papa Antipapa que lhe fez Henrique V, teria sido um homem venerável. É um bocado como Afonso X também, se não se tivesse metido na questão do Império, se tivesse estado quietinho. Então, isto também para esclarecer os nossos ouvintes relativamente a essa terminologia. Nós, quando falamos de papas e antipapas, no fundo estamos a adotar a terminologia do vencedor. Quando nós chamamos ao Maurício Burdino o antipapa, nós deveríamos chamar-lhe então o quê? Pronto, digamos Papa? Assim, se eu utilizzo Papa e Antipapa, o Antipapa sempre metê-lo entre aspas, claro. Porque naquele momento ambos se consideravam legítimos e ambos tinham apoios. E podiam ter apoios também dentro das estruturas papais ou cardinalícias. Em 1130, a cristandade divide-se entre dois papas, Anacleto II e Inocêncio II. Anacleto II, que passou a história como antipapa, e sobre ele escreveu um lindíssimo livro, uma historiadora que se chama Mary Stroll, e o livro se chama The Jewish Pope, o Papa Judeu, porque Anacleto II, que se chamava Pietro Pierleoni, vinha de uma família de judeus convertidos. Ok. Isto nunca foi um problema. Pietro Pierleoni era um cardeal. Se relembraram disso após o cisma, não é? Para atacá-lo, não é? E acusá-lo, etc. Não é? De ser o anticristo, etc. Não é? Sempre como aquela, digamos, moderação típica das fontes medievais. Mas Pietro Pierleoni, que passou a história como antipapa, foi eleito pela maioria dos cardeais. Pois... Interessante. Isso também é outro assunto que não vamos ter tempo de abordar aqui, mas quem sabe para outro episódio, que é o processo da eleição papal, que é qualquer coisa de fascinante. Sim, é muito complexo e mais uma vez nos restitui a Igreja como um espaço de discussão e sobretudo a Idade Média como a idade do dissenso. E do conflito. Da divergência. Do dissenso, do conflito, também dentro da Igreja. No caso de Gregório VII é exemplar. Gregório VII e as suas políticas inicialmente são consideradas divisivas. Até os eclesiásticos, que nunca o abandonaram, e que são chamados de gregorianos, mesmo se de gregorianos não tinham muito, porque o criticavam continuamente, simplesmente não passaram do lado do imperador. Sim. Tipo Deus Dedit, este grande canonista do século XI. Dirá Gregório VII, mas não estará a exagerar. Esta excessiva centralização da Igreja em Roma não poderá, e na figura do Papa, não poderá ser um problema nas relações com os outros.
E não esqueçam que ele dizia isso por uma razão, e vou só a última coisa para desmantelar isso, queria dizê-lo mesmo hoje, para desmontar outro mito. A luta pelas investiduras não começa entre Gregório VII e Henrique IV. A luta pelas investiduras, que é o início do conflito entre Papado e Império, né, que depois dura até o Concordado de Worms, né, até 1122, nasce por um conflito entre Gregório VII e os bispos do Reino da Alemanha. Então é uma questão não é o poder laico ou contra o poder eclesiástico, exatamente. É um problema interno à Igreja. Interno na Igreja. É um problema interno à Igreja. E qual é o problema interno à Igreja? Que Gregório VII, que queria concretizar este primado de São Pedro, eu quero ter o primado jurisdicional, manda 2 legados no Reino da Alemanha, 2 legados papais. Os legados papais querem processar o arcebispo de Hamburgo-Brema porque têm notícias que era um simoníaco e concubino. Os bispos do Reino da Alemanha não lhe dizem que não. Lhe dizem, nós vamos processá-lo. Nós, claro. Desde quando Roma tem a autoridade de vir cá e processar os nossos bispos. Quem pode colocar um sínodo é o nosso primaz, o arcebispo de Mogúncia, Mainz. Okay. Ele pode fazê-lo. E se ele é simoníaco e concubino, nós vamos processá-lo, não vocês. Okay. Os legados voltam e tratam esse assunto como uma desobediência ao Papa. E então o que é que faz o Papa? Primeiro chama o arcebispo de Brema a Roma, este não vai, eu suspendo e os comunga. E a aquele ponto os bispos do Reino da Alemanha chamam em causa o rei. E lhe dizem, agora tu tens que fazer alguma coisa. Claro, nós somos teus funcionários. Enrico IV não tinha nenhuma intenção de fazer a guerra a Gregório VII, porque Enrico IV precisava ser coroado imperador. Não tinha intenção nenhuma. Atenção, não quer dizer que era um cordeirinho. Uma vez que entra no campo de batalha, faz a sua batalha e não se faz escrúpulo nenhum. Mas inicialmente é tirado no meio pelos seus próprios bispos. Porque faça alguma coisa. E os seus bispos são tão importantes que quando ele está quase para acordar-se em canossa com Gregório VII, uma parte dos bispos do Reino da Alemanha elegem outro rei. É um rei que aqui em Portugal raramente é mencionado na historiografia, que é Rodolfo de Suábia, que era apoiado principalmente pelos saxões e que uma parte do episcopado elege contra Henrique IV porque não quer um acordo com Gregório VII. Certo. Pois é que é preciso notar esta questão, é que tanto o papado como o império eram cargos eleitivos, ou seja, dependiam de colégios. Exatamente. Esta representação deles como super-heróis, não é? Como se fosse uma espécie de filme da Marvel, não é? Em que há o Papa contra o Imperador, etc. Não era, eles eram dependentes das redes que os apoiavam. Claro. Sim. Como costuma acontecer, agora dando aqui um salto muito grande, muitas vezes também se pensam mesmo relativamente às figuras dos ditadores do século XX. Os ditadores do século XX também dependem das redes e dos seus apoiantes. O rei era o primus inter pares, o primeiro dos pares. Sim. Eu acho que nós deixámos um fio em aberto. Que, aliás, nós prometemos que o Francesco ia falar dele e eu acho que ele ainda não falou, que é explicar-nos então de onde é que vem o termo de cavaleiro de São Pedro, que o Dom Afonso Henriques... Provavelmente era o exemplo mais... Eram pouquíssimos exemplos. O exemplo mais próximo era o dos normandos da Itália Meridional, 1139. Okay. A Clavis Regnicelorum é de 1143. Dos poucos exemplos que nós temos da utilização deste termo, 3 vêm do pontificado Inocêncio II, que é o Papa ao qual Afonso Henriques presta juramento de fidelidade. A minha ideia é que ali foi o legado papal. Que lhe disse, olha, utiliza esta expressão, por exemplo. Esta é uma das possibilidades. Também João Peculiar conhecia, que é o arcebispo de Braga que negocia por conta de Afonso Henriques, conhecia muito bem a realidade romana. Mas acho que ali talvez não se pode excluir que quando, dado que o legado concorda alguma coisa com João Peculiar, porque depois, vou dizer isto rapidamente, não podemos entrar nisso, porque temos pouco tempo, mas sabem que a data da Clavis Regnicelorum não bate certo com a presença do legado aqui na Península Ibérica. Então, quando foi feito aquele documento não é claro, e se reflete realmente o que tinha negociado ou não. Mas pronto, isso deixamos para outro episódio, se não me prendem quando saio daqui da FLUP. Mas o que quero dizer é, então, provavelmente ali o legado sugeriu, ou talvez sim, pode ser a sugerir um modelo que teria chamado a atenção do Papa. Ok. Se te apresentas assim, isso é algo que no Inocêncio II tem vai uma gostar, certa... não é? Vai gostar. Vai gostar. O exemplo mais próximo não é o Reino de Aragão, porque o Reino de Aragão nunca foi vassalo do Papa. A primeira e única vez que aparece a palavra vassalo na documentação aragonesa papal o demonstrou sempre Enrico Veneziani, é só 1222. E a primeira vez que aparece a expressão miles
nessas relações é só com Ramón Berenguer IV e é posterior a Afonso Henriques. É muito Então o interessante. modelo não é ibérico. Certo, é muito interessante porque normalmente costuma justamente citar-se o exemplo de Aragão e depois como inspiração para o modelo português. Isto se calhar deriva daquilo que tu acabaste de dizer, só para juntar um pouco mais e passarmos depois à próxima pergunta, é uma leitura já inquinada das fontes, ou seja, é como se já se procurasse só apenas a confirmação de uma ideia que já está pré-estabelecida e não ler de facto a fonte ou os documentos ou até as próprias crónicas, porque como sabemos às vezes se há vasos comunicantes entre ambos, ler com detalhe, ler os detalhes das mensagens, pensar, pronto, há um documento enviado ao Papa, então estaremos na mesma situação, e não é nada assim, não é? Claro, isso é, obviamente, por isso que há muito espaço, né, hoje para retomar a questão da história das igrejas, também aqui em Portugal. Eu acho que a historiografia em Portugal tem uma grande possibilidade, que é, de facto, poder, através dos estudos que se fazem aqui, na tradição, eu estudei em Bolonha, então cresci com o mito de Carlo Ginzburg, não é? Da microhistória, do paradigma indiciário, o historiador como detective, etc. A historiografia portuguesa tem, se tiver a coragem de sair da sua zona de conforto e começar, através das suas investigações feitas aqui, que são muito boas, começar a criticar estes modelos, tem grande espaço para ser uma historiografia extremamente inovadora. Porque estes modelos, tipo Flisch ou tipo Klevitz, não é? O cisma entre novos e velhos gregorianos, são todas ideias que a historiografia às vezes assumiu como factos cumpridos quando são modelos ideológicos, e modelos ideológicos de uma certa parte política. Porque Klevitz era um nazi e morreu com a uniforme da SS num campo de treino perto de Berlim. E Flisch? Flisch era perto de Petain, ele apoiou a política de Petain. Ou seja, são sectores muito precisos da política. E, por exemplo, Flisch era um católico muito conservador. Ele projeta na Idade Média aquela divisão entre poder laico e poder eclesiástico que era típica do seu tempo. A lei de separação entre Estado e Igreja na França de 1907. Então, o que ele faz é projetar no passado uma dicotomia laico-eclesiástico que era do seu tempo, que vinha da sociedade liberal do século XIX. Mas que pouco tinha a ver com a Idade Média. A mesma coisa de Klevitz. Quando eles falam de novos gregorianos mais espirituais e dos velhos gregorianos mais dispostos ao compromisso. Mas como se chamava o movimento dos nazis? Hitlerjugend, juventude hitleriana. O que é que cantavam os fascistas na Itália? Giovinezza, juventude. A ideia de estados corruptos que são abatidos por novas, não é? Por esta juventude. Sim. Essa é uma ideia que um certo sector político dos anos 20 e 30 era muito forte e que se vê na historiografia. Ora, isso o que é que quer dizer? Que quem utiliza o modelo de Flisch ou de Klevitz é um nazi? Obviamente não. Ou espera-se que não, obviamente. Mas muitas vezes os historiadores, mesmo os profissionais, nem sequer sabem de onde vêm esses modelos. Porque não os questionaram. Pois, acho que falta, ou como nos estás a dizer, falta aqui outra peça do puzzle que é, acho eu, além da leitura crítica das fontes, do regresso às fontes, ou seja, nós estamos condenados, não como um castigo, mas condenados a regressar ao texto, também ter uma leitura crítica da própria história da historiografia. Claro, porque a historiografia deve ser lida com o mesmo espírito crítico das fontes. Claro. Porque é fontes, alguém me deveria explicar porque de um autor medieval nós sabemos até quantos cabelos tinha na cabeça, se era primo deste, se tinha estudado como este, se tinha... E dos historiadores contemporâneos não. Não achas que há um preconceito, se calhar um preconceito originário do positivismo, na ideia que a nossa história é científica e que, portanto, completamente, como dizer, neutra e objetiva, por oposição à história medieval em que... Há em parte isso e em parte há pouca coragem de atacar os modelos historiográficos que vêm de grandes histórias historiográficas. Eu acho que é também isso. Ou seja, vocês leem, há excelentes trabalhos em Portugal que vivem num curto-circuito. Tipo, vocês leem a primeira parte, a reforma gregoriana, separação, a igreja do Estado, e depois dizem, o rei Afonso Henriques escolheu seus bispos. Peço desculpa, mas como faz a dizer isto... Como faz a conciliar isto como o que disseste no início do artigo? Porquê? Porque se vive numa espécie, né, de tentativo de malabarismo
de não atacar os modelos de histórias historiográficas muito grandes, mas ao mesmo tempo, sabendo que não são ativos, não escrever disparate sobre Portugal. Então, eu acho que isso é a história do país, não é por nada. Então, porque é o que me pergunto, aqui, isso a minha é uma mensagem positiva, não é uma crítica. Aqui há competência e capacidade para utilizar a história portuguesa para atacar os quadros gerais e começar a reescrever a história, o que é muito mais interessante que aplicar modelos que vêm de fora e que são velhos de 100 anos. Claro, sim, tens toda a razão, mas é isso, eu acho que o que tu acabaste de resumir, acho que a mentalidade portuguesa muito para além do campo da historiografia medieval, diria eu. Eu não posso dizer nada porque hoje já acho que alguém que está a tratar o meu pedido de cidadania vai ouvir este podcast, pronto, eu acabarei numa colónia penal, provavelmente. Não, vão achar que é uma excelente aquisição para o país, mais nada. A Itália é que vai perder e nós vamos ganhar. Não concordas, Pedro, que é um bocado... Sem dúvida. Acho que o CEF, depois de ouvir este episódio... Vai querer entrevistar-te outra vez. Sem dúvida. Francesco, já mesmo para terminar, temos aqui uma última pergunta, talvez provocatória, ainda ligada a estas questões dos mitos e das ideias erróneas que há sobre o papado medieval. Conta-nos, existiu ou não existiu a Papisa Joana? Isso pronto. Tomem isto com prudência, porque eu não sou uma especialista nesta figura. Pelo que eu li e percebi, não. É claramente uma legenda, não é? Claramente uma legenda medieval, que surge no século XIII, nas obras de um dominicano, Jean de Mailly, que fala também de Burdino. Na mesma obra há uma referência a Burdino e uma Papisa Joana. Pronto, é uma figura que surge no século XIII, depois terá uma fortuna historiográfica enorme, porque será retomada muitíssimas vezes, e ao longo do tempo tornou-se um mito. Né? Para quem não está a ouvir, é esta legenda sobre o facto que, segundo alguns autores, no século IX, segundo outros, no século XI, pronto, mas na Alta Idade Média, em Roma, uma mulher, que se não estou errado, era de origem inglesa, mas vinha da Alemanha, teria conseguido disfarçar-se de homem, ser eleita a Papa, manter o pontificado durante 2 anos e meio. Mas depois ficou grávida e durante uma procissão em direção ao latral teve os trabalhos de parto, não sei se diz assim, sim. E ali foi descoberto, não é? Foi descoberto o engano. Agora, esta é uma legenda, os historiadores concordam que seja um elemento legendário. Para quem estiver interessado, há um magnífico livro de Agostino Paravicini Bagliani, que foi publicado em 2021. Se depois quereis, me posso dar para metê-lo em descrição. Sim, nós queremos fazer isso. E onde ele publicou todas as fontes que falam dela. São 109. É uma coisa extraordinária. Há textos em latim, grego, línguas vernaculares. Foi uma figura que teve um enorme sucesso. E que ao longo da história foi utilizada de várias maneiras. Apesar que a falsidade do mito foi demonstrada por um protestante, que era Blondel, no século XVII, os protestantes, tipo as centúrias de Magdeburgo, utilizaram muito esta história para dar contra o papado. Claro. Depois vem o papado, mas isto é corrupto, etc. Então, os protestantes marcharam muito sobre esta questão para atacar o papado. Como sabem, não é? A história da Igreja nasce no período, de facto, como começamos a entender nós, no período da Reforma. Porque tanto católico como protestantes, para defender a própria posição, foram à procura das fontes para demonstrar a própria posição. Então, este mito da Papisa Joana era utilizado em chave negativa do lado dos luteranos para atacar Roma, o papado, o catolicismo em geral. Depois esta figura tornou-se um mito tal que há um professor italiano, Tommaso di Carpegna, que diz praticamente que em certos âmbitos a Papisa Joana tornou-se quase um mito, que entre aspas, quase feminista. Não, mas é. Porque eu acho que sim. É uma mulher que consegue impor-se com a sua inteligência, com as suas capacidades, com a sua astúcia no mundo de homens. Claro. E conseguem, de facto, enganá-los todos, porque é mais esperta que eles. Sim. Né? E então, de um certo ponto de vista, foi lido também dentro desta chave. Então, aparece no século XIII, hoje os historiadores não duvidam que seja uma legenda, e o que trabalham, sobretudo, é tentar perceber como é que surge. Claro. Se alguém que digam que é um velho, digamos assim, mesmo se não tem fundamento histórico, mas que era porque no século VIII, IX,
os papas eram considerados, nos nonos sobretudo, eram considerados débeis, então eram papas fêminas, não é? Sempre como aquela taxa de misoginia, sim, não é? sim, Típica. sim, era um argumento muito usado, sim. Não é? Tá claramente um argumento misógino de identificar a debilidade, não é? Com o sexo feminino. Graças a Deus estamos numa sociedade que já pelo menos é suposta ter ultrapassado isso. Bom, as mulheres ainda não podem ser papas, mas... Pronto, sim, mas eu acho que em 2024 nenhuma pessoa civilizada associa a fraqueza às mulheres. Não, estou a brincar. Espero que ninguém faça isso. Bom, não sei. Civilizado, Francesco disse civilizado. Civilizado, sim. Civilizado, sim. Que quero dizer, não é? Mas pronto, mas esse é um argumento que no passado utilizava-se muito. Há outros que dizem que são lendas que tinham surgido porque viajadores em Roma tinham visto ainda a existência de estátuas pagãs de mulheres grávidas e que a partir dali, no percurso que ia até o Latrão, que depois Roma manteve sempre, não é uma conotação, e então que dali possa ter surgido alguma lenda sobre isto. Depois, em geral, é verdade que o papado período século IX, século X foi sempre visto como um papado muito escuro. É também o período do processo a Formoso. Sim. Né? Quando, a final do século X, se exuma o cadáver do Papa Formoso, que é interrogado em São Pedro pelos clérigos que apoiam o seu sucessor, que queria cancelar as suas actas. Obviamente Formoso não estava na melhor condição para responder. Olha, mas isso é um bocado parecido com a lenda de Inês de Castro, não é? Que exumas alguém para ser coroado. E depois foi condenado, claramente. Era um processo, digamos assim, que esse sim projetado e programado. E depois o seu corpo foi ditado no Tibre, não é? Que era um grande clássico de como acabavam as coisas de Damnatio Memoria em Roma. E continuou assim até a tempo relativamente breve. Mas é mais uma legenda, mas é fascinante como surge no século XIII e depois tem uma fortuna historiográfica, literária e no imaginário, não é? Mas a Papissa Joana, mesmo se os historiadores concordam que nunca existiu, é mais conhecida, mas se parece a uma mulher que sim existiu e que na Itália é um mito absoluto, que é a Matilde de Canossa. Ah, sim. Ok. Para quem estuda a Idade Média italiana, Matilde de Canossa, que foi uma das mulheres mais poderosas da Idade Média e uma das mais poderosas do seu tempo, ela ao longo do tempo tornou-se literalmente um mito. Então se calhar podes só falar muito brevemente da Matilde de Canossa, porque acho que toda a gente ficará... Não, esta mulher que vinha de uma família que era os Canossa da Itália setentrional, da qual não conhecemos as origens, mas que depois faz uma carreira rapidíssima. Esta família em pouco tempo chega ao vértice da aristocracia imperial. Matilde de Canossa era uma mulher que controlava zonas estratégicas na Itália setentrional, que era parte do Império. Sim. Né? E também tinha possessões no Império. E era uma mulher que lidou com as figuras mais poderosas do seu tempo. Com o Imperador, com Gregório VII, com Hugo de Cluny, o famoso encontro de Canossa no castelo dela. Ela, claro. Depois... E que todos depois tentaram, de alguma forma, recuperar e controlar a sua herança. No tanto ela foi importante. E na Itália depois cresceu um mito, como a vida de Donizone, que é este cronista medieval, ou seja, depois tornou-se literalmente um mito, tanto que aquelas zonas perto de Reggio Emilia, no norte da Itália, hoje são conhecidas como terras matíldicas. Ah, que giro! Modena, Reggio, para quem esteve na Itália perto de Bologna, digamos assim. Certo, a norte de Bologna. Noroeste de Bologna. Muito bem. Pronto, nós estamos mesmo a terminar. Francesco, tu já nos deste imensas recomendações ao longo deste podcast para os nossos leitores. Não sei se queres acrescentar mais alguma a estas todas que já fizeste. Se quiseres, é agora o tempo para o fazer. Pronto, eu tinha pensado em 4 muito rápidas, já as mencionei, uma não mencionei, mas são muito rápidas. Uma era, para o Papado de Portugal, eu acho que o livro de Maria João Branco sobre Sancho I, um livro excelente e que é muito conhecido no meio académico em Portugal e fora. Era um historiador com grande projeção internacional, mas acho que é uma boa leitura para qualquer pessoa que seja apaixonada de história, porque realmente ela deu um enquadramento melhor à questão.
Sobre a questão de ver do papado e o papado e a península, o livro de Fletcher, que é um grande clássico. Hoje algumas das suas conclusões são revistas, mas mais uma vez ele tinha percebido o mecanismo e tinha enquadrado bem a questão. Depois o livro de Paravicini Bagliani sobre a papissa Joana, para quem quisesse ver as fontes. O livro se chama As Fontes da Legenda. Para nós, ora, quem trabalha historiografia e está ali digamos, naquela área cinzenta entre a história e a literatura, isso é perfeito. Mas isso é um título tipicamente italiano, porque o professor Cantarella, em 89, tinha publicado um livro que se chamava A Sicília e os Normandos, As Fontes do Mito. Ok. Ou seja, isso é uma coisa mesmo italiana, mesmo essa coisa. E depois o último livro, para quem quiser ter um retrato de Gregório VII, digamos assim, atualizado e problematizante, não é? Dado que toda a gente cita Marc Bloch e a Escola do Zanal, pronto, então vamos às coisas problematizantes de verdade, que é um livro de Glauco Maria Cantarella publicado em 2018 que se chama Gregório VII, okay. que é edito por Salerno Editrice, que depois vocês podem pôr em descrição, e acho que estes 4 livros sigam um bocado o fio condutor de hoje. Infelizmente não está traduzido para português, pois não? Não, mas é muito fácil. Fácil, pronto. Ou então um dia tu, quem sabe, serás o tradutor desse livro? Não sei, porque não sei se o Glauco, que é o nome do professor Cantarella, me deixará fazer isso. Provavelmente não. Mas eu acho que ele ficaria muito feliz se isso acontecesse. Eu o conheço há mais de 20 anos e não sei. Ainda falas com ele, portanto é bom sinal. Sim, ele ainda me fala, então sim, efetivamente. Portanto, vamos terminar este episódio. Resta-me agradecer muito ao meu caro colega e amigo Francesco Renzi por ter estado aqui hoje. Acho que nos deu uma aula magistral sobre história da Igreja e provavelmente vamos ter pedidos para que tenhamos um ciclo de episódios sobre a história da Igreja. Eu voto a favor e veremos o que é que dirão os nossos ouvintes. Obrigada também ao Pedro por estar aqui a co-dirigir este episódio comigo. Obrigado, Francesco. É sempre um gosto enorme ouvir-te falar da história da Igreja. Eu acho sempre fascinante a forma como tu desconstróis de forma tão didática. E eu estudei História, não é? Então, para mim é ainda mais interessante ouvir-te. Mas isso chama-se ser um chato. Não. Não, acho que não. Sim, é isso. Quem tem este gosto para desmontar as coisas de fundo, é um chato. Eu encontrei, só para fechar, eu nunca encontrei pessoalmente, mas encontrei um espírito. Eu nunca falei com ele, não conheço, mas é a minha, digamos assim, o meu gêmeo separado, não é? Que é um professor italiano que se chama Alberto Grandi, que é o professor na Universidade de Parma, que escreveu um livro que se chama A Cozinha Italiana Não Existe. Oh, meu Deus! Isso é heresia! Em que ele destrói todos os mitos sobre a cozinha italiana. Eu não conheço, nunca falei com ele, nem lhe escrevi, mas quando vi uma vez um podcast em que ele falava, dizia, isso é o que eu faço rapidamente. E ele dizia a mesma coisa, dizia, quem tem este gosto para desmontar os mitos é porque é basicamente um chato, e é verdade, basicamente. Não é bonito de dizer, mas é a verdade. Eu acho que os nossos ouvintes vão discordar de ti, lamento dizer-te, mas... Não sei, sendo o último episódio do podcast, não sei se poderão expressar-se, mas pronto. Não, eu acho que vai ser o primeiro de muitos episódios em que falaremos mais da história da Igreja, como já não sabem sei. que eu gosto deste tema. E, portanto, vou agora despedir-me. Bom dia, boa tarde, boa noite. Despedimos-nos com amizade. Até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Adeus. Adeus. Obrigado. Glosa ordinária.